Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta com as lições da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 10 da revista Betel Dominical. Lição de número 10, esta que será ministrada no dia 8 de setembro de 2024, que está sob o tema A Relevância da Igreja na Sociedade e sua importante função social. Obviamente, agora nós vamos falar de duas partes importantes da igreja, a mesma função, a mesma obrigação, né? Vamos usar a palavra função como obrigação, nas suas duas esferas, tanto espiritual quanto, vamos dizer, secular, social, como diz no relato propriamente dito. Como eu disse, eu vou usar a palavra função como uma obrigação que se deve executar. É aí que nós precisamos sempre nos preocupar, na raiz da palavra. Então aqui função não é meramente uma opção, não é meramente algo que eu posso escolher ou fazer ou não, mas como obrigação. É a obrigação da igreja ser uma instituição divina na terra e ser também uma instituição social na terra ou no contexto em que ela está inserida. Também nós vamos olhar os dois contextos em que a igreja está inserida, tanto como uma função divina, uma instituição divina, e também como uma instituição secular, podemos dizer assim, social propriamente dito. A começar, nós já vamos ver, logo depois das leituras oficiais, como eu sempre digo, a nossa Escola Bíblica Dominical ela está fundamentada no texto e ela está edificada sobre dois pilares que são o texto áureo e também a verdade aplicada. No texto áureo, que se encontra na carta que Paulo escreve aos Romanos, do capítulo de número 13, o versículo de número 1, está escrito desta maneira na versão em que a escola, que a revista usa. Tá bem? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então, aqui a primeira verdade que nos obriga a realizar o nosso trabalho. Todas estas coisas são ordenadas, são postas, são instituídas por Deus. Aí está, então, a nossa maior reverência, o nosso respeito e a nossa consideração. Na verdade, aplicada à igreja como uma instituição, nós vamos ver o que é esta palavra instituição divina, que deve ser luz e sal em todas as dimensões, em todas as áreas da vida na face da terra, sendo diferente e fazendo a diferença para a glória de Deus, né? Vamos abrir mais um parêntese aqui para isso, sendo diferente e fazendo a diferença. Veja bem que nós mesmo buscando, nós a igreja mesmo buscando as melhorias, as mudanças que nós queremos, nós não podemos fazer da forma com que o mundo faz, como aquele que não conhece a Deus ele faz. Obviamente o mundo, né, e todas as castas que exigem mudanças na sociedade, eles vão usar de subterfúgios humanos, vamos dizer assim, propriamente dito, força, violência, tipos de coações que não é próprio do povo de Deus. O povo de Deus, além de ser diferente nas suas ações, as ações do povo de Deus têm que fazer a diferença. E vocês sabem que as diferenças que a igreja faz, realiza, e que, por vezes, Deus permite que aconteçam essas diferenças que nós buscamos, elas são feitas de formas pacíficas, de formas ordeiras, como nós veremos, de forma ordeira, pacífica e na mais celestial direção possível que nós podemos atingir. Por isso a diferença e diferente. Tá bem? Ele diz aqui, o escritor diz, sendo diferente e fazendo a diferença. Está aqui a nossa uma das primeiras
ideias que nós temos para seguir na nossa lição, tá bem? O ponto de partida, como sempre vemos, é que Deus tem o controle de todas as coisas. E dentro do controle, este controle não é exercido de qualquer maneira. É por isso que também de nós é exigido ordem e decência, diferença e também diferente e diferença. Tudo isto vem da ordem e da decência que nós adquirimos, aprendemos da forma de trabalhar do nosso Deus. Bom, vamos lá, eu disse que nós explicaríamos a questão também da palavra instituição. No dicionário está escrito assim: organização que, pública ou privada, você deve saber, as organizações públicas são aquelas que estão atreladas ao Estado, à cidade, ao município, ao país. Estas são as privadas, as públicas. As privadas são as sociedades limitadas. Eu acredito que seja esta a explicação, né? A privada é aquela que que sofreu privatização ou que já nasceu privada, uma sociedade limitada e assim sucessivamente. Tem a sua administração desligada, desmembrada de qualquer forma da organização estatal, vamos assim dizer. Então, continuando nesta explicação, o que a organização que busca resolver as necessidades de uma sociedade ou comunidade. No nosso caso, é uma instituição religiosa. Voltando, é uma organização que busca resolver as necessidades. Veja bem que nós temos também aquele ditado que os fins não justificam os meios. Então, nós sempre usaremos os meios cabíveis, os meios espirituais, os meios ainda religiosos sadios, dentro do escopo doutrinário de Deus e das suas sagradas escrituras. Nós, de nenhuma maneira, vamos subverter a lei, subverter os povos de maneira nenhuma. Pelo contrário, na mais graciosa paz, estaremos orando e usando, como eu sempre digo, as armas que nós temos, que são as armas espirituais, a oração, a palavra e também o jejum. É aí que nós trabalhamos. Como vemos nas demais revistas que tem aqui diante de mim, você tem a história de Ruth, você tem a história de Esther, você tem Mardoqueu, você tem Daniel e os seus 3 jovens amigos, que agora, na aula que nós já estamos, já não são tão jovens, já são senhores, mas que continuam trabalhando com os meios que Deus os proporcionou. Tá bem? Então, nós já lemos vamos dizer, o texto áureo, lendo a verdade aplicada, vamos para os objetivos da lição. Ensinar sobre o nosso papel diante das autoridades. Obviamente que aqui já estamos falando numa esfera humana, né? Na esfera humana, e vamos usar as duas formas de instituição, tanto divina quanto também aqui social. Tá bem? Segundo objetivo, conscientizar sobre o nosso posicionamento diante da sociedade. Eu já dei uma dica, uma deixa. Qual é o nosso posicionamento? É o mais espiritual possível, agindo sim, porém, com a coerência de ações cristãs, de ações bíblicas, de ações espirituais ordenadas, coordenadas pelo Espírito Santo de Deus. E o terceiro objetivo, falar sobre o envolvimento em obras assistenciais. Obras assistenciais. Também temos a assistência divina, né? E também temos a assistência social como obrigação. Lembrando sempre, vou frisar bastante isso aqui, a palavra função social como obrigação. É obrigação nossa separarmos um grupo, separarmos um departamento, um ministério para este tipo de trabalho, para esta função social. É obrigação nossa
fazer isto? Porque a igreja ela tem que servir o bairro, a comunidade onde ela está inserida, tanto espiritual quanto socialmente. Tá bem? Nós precisamos nos lembrar disso e nos preocuparmos com isso. Tá bem? Ainda mais quando nós vemos que o mundo caminha a passos largos para situações piores das que se encontravam há alguns anos atrás. E a igreja tem sim que se preocupar em se engajar cada vez mais dentro destas necessidades, tanto espirituais quanto sociais, físicas, na face da Terra. Tá bem? Indo para a parte da introdução, nós temos aqui que a presente ilustração ela busca contribuir na conscientização do povo de Deus. O que é conscientizar? É colocar na mente, na memória, no coração dos crentes que nós temos, primeiro, nós temos uma responsabilidade. Veja, responsabilidade em todas as dimensões da vida debaixo do céu. Seria muito simples se nós estivéssemos somente inseridos na parte espiritual. Simples quando eu digo assim, eu não preciso me movimentar ou sair do meu lugar de conforto para outras funções, para outras obrigações, para outras responsabilidades. Mas quando Cristo ele coloca a igreja no contexto mundo, ele coloca a igreja para que ela opere, para que ela trabalhe em todas as esferas, tá bom? Então nós vamos sempre acompanhando e lendo neste sentido a ideia igreja, tá bom? Nós sempre temos a ideia de 4 paredes, de um povo que se reúne 1, 2 ou 3 vezes por semana, 1, 2 horas por semana, no dia da semana, para apresentarmos os nossos louvores e ações. Mas quando Cristo está na Terra, ele se envolve muito mais. Você vai ver Cristo com deficientes visuais, deficientes físicos, necessitados financeiros, necessitados em todas as áreas, em todas as dimensões da vida debaixo deste sol. Esse termo usado debaixo do sol, você vai ver bastante Salomão usando este termo debaixo do sol, quer dizer, aqui na vida terrena onde nós estamos, tá bem? Então a primeira coisa que nós vemos aqui, a primeira lição é a responsabilidade dos crentes em todas as dimensões da vida debaixo do sol. Nós temos que trazer à memória do cristão esta responsabilidade. Depois, que esta vida cristã, ela requer de nós o quê? Consciência quanto às diversas esferas da vida da sociedade. Veja, responsabilizar e conscientizar. Quer dizer, inculcar, trazer, fazer com que haja um movimento, uma ação. A partir do momento de uma conscientização, haverá, consequentemente, o quê? Ações. E aqui ele diz assim, diversas esferas da vida na sociedade. Como eu já disse, quando você olha para o nosso mestre maior, para o nosso sumo professor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai vê-lo inserido, colocado, contextualizando com todas as esferas, sejam elas as mais baixas, a ponto de suscitar reclamações. Olha lá o seu mestre, se fosse mesmo Cristo, não estaria com fulano, com cicrano, com beltrano, não estaria comendo com pecadores. Não, Jesus não estava se preocupando com isto, mas pelo contrário, exemplificando com atitudes, não somente com palavras, como disse Lucas em Atos dos Apóstolos 1 e versículo 1, também com ações, A partir do momento que há uma conscientização, haverá ações consequentes a esta conscientização. Ninguém pode estar cônscio de algo sem se movimentar, continuar letárgico, continuar imóvel. Não, de maneira alguma. Há uma passagem em Lamentações de Jeremias que ele pergunta, porventura não vos comove isto, a vós que passais pelo caminho? Quer dizer, ele está falando de uma situação de Israel, de Jerusalém, e ele está perguntando aos espectadores, aos que passam pelo caminho, olha, vocês estão vendo essa situação, isso não dói no coração de vocês? E nós estamos sofrendo muito a falta da empatia, da simpatia também para com a necessidade de outrem.
para a necessidade da sociedade. Nós estamos confortavelmente seguros, né? Como nós vamos ver, nós estamos vendo isso, essa aparência e segurança na lição de Esther também e de Mardoqueu, uma aparente segurança, e nós estamos confortavelmente tranquilos dentro das nossas congregações e também dos nossos lares. E não há comoção, não há nenhum tipo de comoção da nossa parte para que haja empatia ou pelo menos simpatia pela necessidade de outro. Jeremias, o profeta, ele pergunta, ele faz, depois que você procura na Bíblia, vai em Lamentações, ele diz, porventura não vos comove isto a vós que passaste pelo caminho. Quer dizer, ele está perguntando se aquela situação não dói no nosso coração, se não desperta em nós misericórdia, a mesma misericórdia que tocou no coração de Deus e de Cristo Jesus por causa da nossa situação desesperadora, caminho, passos largos para o inferno. Foi a misericórdia de Deus que fez isto em nossas vidas. E terceiro, ele diz que sim, e ações coerentes com a fé que professamos. Veja, a consequência, a responsabilidade e a consequência, agora ações coerentes. Não pode ser uma ação, como eu disse, os fins não justificam os meios. Nós não usamos, assim como Davi não usou as armas de Saul, nós, conquanto crentes evangélicos, salvos, santos, servos do Deus vivo, não usamos as armas mundanas, vamos assim dizer. Não, a nossa ação, as nossas ações, elas são coerentes, elas devem ser coerentes com a fé que professamos. Né? Nós vemos aí muitas pessoas, muitos departamentos que ajudam, porém, eles estão sempre ajudando, esperando apresentar as notinhas num determinado tempo, reaver o que foi, ou pelo menos uma parte do que foi gasto com aquela aparente ação social, Tá bem? Aqui, no caso, a igreja não faz isso, ela simplesmente vai agir coerentemente com a fé, quer dizer, com a nossa única regra de prática, que é as Sagradas Escrituras, pautadas, como ele mesmo diz aqui, né? Eu já vou passando o carro na frente dos bois, pautadas nos princípios da palavra de Deus. Veja que as nossas ações, elas não podem ser ações de qualquer maneira. Todas as nossas ações, elas devem ser pautadas, elas devem ser planejadas em cima das Sagradas Escrituras, tá bom? Por quê? Porque o nosso intuito é, primeiramente, louvar a Deus, tá? Deixa eu também adiantar, você vai ver isto neste organograma aqui, que todas as ações, elas têm que reverter para a glória de Deus. Ela tem que reverter para a glória de Deus, tá bem? A nossa visão, obviamente, ajudando, não é para que as nossas obras apareçam. Não é isso que a Bíblia diz, quando ela diz que nós precisamos vir para a luz para que as nossas boas obras sejam vistas. Não, fazemos o bem primeiro para a glória de Deus e também para que os que as recebem, eles se voltem para Deus. Nós somos apenas um instrumento, somos o canal, a igreja é o instrumento que Deus usa, a ferramenta que Deus usa para esta finalidade. Primeiro, e obviamente a lição ela vai girar dentro de um contexto que muitos cristãos, apesar de conhecerem, não se envolvem, e outros não se envolvem por serem leigos, por não se interessarem. O que as duas partes, uma delas não é boa, a questão de ser leigo, de desconhecer o assunto, de não estar a par. Você não precisa estar engajado 100% nisso que nós vamos dizer, mas você precisa ter pelo menos um panorâmico para que você não seja enganado, pego de surpresa, para que você não seja ludibriado e engodado pelas várias formas de estultícia, de astúcia, que estes momentos de 4 em 4 anos, nós vamos ver propriamente dito, aparecem diante de nós. Então você precisa estar preparado para estas batalhas. E obviamente que o que acontece, ele não fica somente naquele determinado dia, ou havendo o segundo turno, nos 2 dias, vamos dizer. Os efeitos vão refletir pelos
4, 8, ou até alguns durarão para o restante da vida. Por isso nós precisamos, como diz aqui no tópico de número 1, o subtópico 1.1, eu vou sempre buscar aquela parte que me chama a atenção e que pode também chamar a sua atenção, ou pelo menos despertar a tua atenção para demais áreas em que você pode usar com os seus alunos, o superintendente na classe dos professores, o pastor na classe geral, no culto de sexta-feira de ensino, seja na sexta, na terça, não sei qual é o dia. Tá bem? Então, eu separei aqui a questão no ponto 1, ponto de número 1, o homem pode ser apartidário, mas nunca apolítico. Deus nos fez seres gregários e se relaciona diretamente conosco espiritualmente de várias maneiras. Está aqui a primeira explicação. Eu posso não ser partidário. Eu posso não tomar partido, vamos dizer assim, a grosso modo. Eu posso não me envolver, defender, discutir, degladiar. Não. Posso não ser, isso é permitido. Mas eu não posso estar desligado, não posso estar alienado, quando ele chama aqui, mas nunca apolítico. Nunca apolítico. Quer dizer, eu não posso estar distante, porque polis, cidade, política é a arte de administrar uma cidade, um estado, um país, vai aumentando, né? Vai aumentando, vamos dizer assim, a esfera de ação. Né? Essa esfera, né? Ela vai aumentando conforme a ação da política. Então, a política em si, ela é boa. Nós podemos ter um determinado distanciamento de homens e mulheres e jovens que as praticam de maneira equivocada. Mas nós podemos não ser, ou podemos ser apartidários, tá? Quer dizer, eu não vou me envolver, mas nunca apolítico. Eu tenho que ter uma base. Porque como eu disse, a diferença e as diferenciações, eu como sendo cristão diferente e fazendo a diferença, eu participo também disso. Isto é um ato cívico, responsável, e o cristão não pode abrir mão deste momento, a não ser que sua idade seja avançada, tá bem? Mas nesse momento aqui, o escritor ele diz que, comparando também, que o Senhor Deus nos fez seres gregários, sociais. O homem não foi feito para viver sozinho e também não foi feito para trabalhar, para nada. Sozinho o homem não pode. Sozinho ele não pode simplesmente realizar nada. Sozinho, nada. Neste ponto aqui, obviamente, nós podemos diferenciar, fazer a diferença, tornarmos diferente, causarmos uma diferença com este pensamento interessante, tá bem? Sempre me lembrando que política, polis, cidade ou estado, é a arte de administrar. É a arte de administrar. E nós vamos ver no decorrer da lição que Deus usou sempre homens e mulheres, porém com características diferentes para exercerem esta arte. Não são todos chamados para isso. Alguns são atraídos por, sei lá, vamos mais adiante. Mas Deus sempre tem capacitado homens e mulheres para agirem desta maneira. Então, ponto 1.2, o tópico diz: autoridades que ocuparam posições civis elevadas na Bíblia. Então, agora vão ser citados nomes, e você vai ouvir sempre, a partir do momento, né, quantas vezes a gente fala que não discute sobre 3 certos assuntos, nas rodas de conversa, sempre tem que, não discuto sobre futebol, política e religião. Eu não estou falando que eu digo isso, eu estou falando que nós ouvimos isso constantemente. Porém, nós vamos notar que Deus sempre, no seu planejamento de levar a bom termo a obra salvífica, a redenção do ser humano, ele, de quando em vez, ele vai levantar um homem, uma mulher, um jovem,
para determinadas situações. Nós estamos vendo isso no caso de Esther, de Ruth, nós estamos vendo isso aqui agora na relevância da igreja e a sua importância na função social. Porém, não são todos os homens e mulheres, são alguns que são capacitados por Deus. Você vai ver algumas características na personalidade destes homens e mulheres que os fazem diferentes. Lembra sempre lá do início, na nossa verdade aplicada. Olha, fazendo diferente e fazendo a diferença. Não é estar lá só por estar. Eu sou um cristão. Não é só estar lá por estar. É para ser diferente dos outros e para fazer a diferença que os outros não fazem. Também muitos usam isso como slogan, porém no quadriênio que lhes é obrigado a fazer o que prometeram, eles simplesmente se esquecem e às vezes também fazem a diferença, porém de uma forma ruim. Eles vão tomar partidos de pautas anticristãs, uma infinidade de coisas, antimoral, imoral, melhor dizendo, imoral, darão seus votos para coisas que não fazem bem nem para a igreja e nem para a sociedade em si, tá bom? E não é isso que nós vamos ver. Veja, ele coloca aqui 4 personagens que fizeram a diferença no exercício da autoridade civil na vida das pessoas e de seu tempo, porque estavam à disposição do Senhor no cumprimento desta missão. Quem são estes 4 personagens? Primeiro ele coloca José, lá no livro do Gênesis. No princípio, nós temos José, governador, chega a ser, porém, nós vamos ver a que duras penas há de se trazer à baila essa ideia, a que duras penas José chega a ser o segundo homem, Yosef, ele chega a ser o segundo homem do Egito. Que maravilha de vida, que maravilha de moral, de índole, de conduta, um menino que foi arrancado do seu lar numa tenra idade, mas mesmo assim, tudo que seu pai Israel havia ensinado, ele manteve como características principais da sua vida. E foi isto, com o plano de Deus, essas características chamaram a atenção tanto de Faraó quanto de Potifar, do carcereiro e também de todos os que fizeram parte da história deste grande nome, José. Ele foi Davi, o filho dos mais novos, de uma descendência, uma linhagem grande de soldados, mas um homem pautando a sua vida a ponto de ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu quero chamar a atenção a essas características, tá bom? 2, 3, nós temos Esther, propriamente dito, como eu já disse, também as suas qualidades. Isso deve ser lembrado. Vejam, eles não agiam de qualquer maneira, não agiam aleivosamente, eles não... Veja que também Esther, ela vai ter que se expor ao rei Assuero, ela tem que se expor, fazer pedidos, ela tem que aparecer, nada é feito por trás de cortinas, nada é feito em reuniões às escusas, às escondidas, de maneira nenhuma. Veja que são autoridades que ocuparam posições civis elevadas na Bíblia, porém, eram pessoas diferentes e que faziam a diferença. Me desculpe, mas é esse o contexto da lição. Está lá, na verdade, aplicada. Se é a verdade aplicada, me desculpe, nós vamos ter que aplicar estas verdades, tá bem? Não é somente ter carinha de crente, roupinha de crente, Bíblia de crente, e não ter atitudes coerentes à fé que expressa, como está na introdução da lição, tá bem? E o último nome que ele coloca é também do jovem Daniel, que chega com Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou Ananias, Misael e Azarias, os seus 4 amigos. São 4 nomes relevantes nos 70 anos de cativeiro dentro da Babilônia. Mas não eram apenas porque ocupavam cargo. Primeiro, Deus os comissionou para isso, e segundo, Deus deu características que são demonstradas desde o início. Esse menino Davi, quando ele chega ali colocam aí entre 16 e 17, 15, 17 anos, 16, 17 anos, quando ele chega na Babilônia, ele simplesmente já se recusa a sentar à mesa do rei.
eu não vou participar das tuas reuniões, eu não vou comer a sua comida. Isto tudo imbuído de respeito, de educação, tá? De cortesia, como sendo uma pessoa cortês, como sendo uma pessoa polida, educada, mas ele disse, não vou participar disso, não vou participar disso, tá bom? Pode me deixar à parte? Ele vai dizer, pode, posso, porém, e veja que lá, como nós estamos vendo aqui também, já com 85, de 80 anos para cima, ele continua neste propósito de se manter incólume, imaculado, de se manter separado, diferente e fazendo a diferença pelos 4 grandes impérios que ele passa, né, antes da queda total, da saída, ou melhor dizendo, da saída dos 70 anos de cativeiro. Ele se manteve fiel, ele se manteve diferente e fazendo a diferença. Então, senhor pastor, senhor professor, senhor superintendente, senhores e senhoras, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical, nós precisamos sempre nos lembrar disso, tá bem? Não é somente porque é bonito, porque é rentável, porque é isso, porque é aquilo. Não. Se nos aventurarmos a isto, se Deus nos chamou para isso, sejamos também coerentes com a fé, pautando todas as nossas ações na palavra de Deus. Na palavra de Deus, no caráter divino, na personalidade divina, nas características divinas, tudo aquilo que o Senhor Deus ele nos ensina através da sua palavra, tá bom? Então veja, esses 4 fizeram a diferença no exercício. Aquilo porque estavam à disposição do Senhor no cumprimento, Cumprimento é uma coisa, cumprimento fala de extensão, cumprimento fala de realização, de se cumprir, de realizar, de tornar realidade aquilo que foi dito, predito, vaticinado, falado, alguma coisa desenhada, agora acontece. Então, cumpriu-se. Eles estão aqui no cumprimento de uma missão. Qual era a missão destes homens? Eram galgar os degraus da política do seu tempo? Não. O nome era glorificar a Deus. Davi instituir, propriamente dito, o Estado de Israel. Veja, quem mais? José salvar o Egito e glorificar o nome de Deus ali dentro. Até quando no Gênesis diz que surgiu um faraó que não conhecia José. Veja que a história de José ela se alonga por um bom período. Então José ele vem, traz, e também veja que quando, desculpa a digressão, chega José, traz o seu pai e mais 70 pessoas, tá bom? No tempo de sair do Egito, alguns colocam em torno de 2 milhões, outros de 3 milhões de pessoas que saem. Obviamente tem um vulgo no meio dos judeus, quer dizer, aqueles que não eram judeus também aproveitaram e já entraram no bolo e saiu todo mundo junto aí agora a peregrinar 40 anos no deserto, até Josué e uma outra história, tá bom? Vejam bem, então a função de José não era somente, mas livrar, principalmente manter o povo escolhido. Veja, 70 pessoas chegou, mas a política de José fez com que eles ficassem em torno de cerca de 430 anos dentro do Egito, e isso formou uma nação grande, 2, 3 milhões de pessoas. Então vejam qual era a missão deles. A rainha Esther livra os judeus, tanto os judeus que estão na cidadela de Suzã, né, ali de Assuero, e também com o decreto de Amã, ela vai lá, livra eles, e também os judeus, cerca de 50 mil judeus que haviam saído para restaurar a Jerusalém, Israel, principiando pela casa de Deus, começando pelo templo, até que Ageu chamou a atenção. Quer dizer, é bonito para vocês ficarem aí nas suas casas estucadas, vivendo do bom e do melhor, e a casa do Senhor está lá, os escombros, né? É cômodo, parece cômodo isso para vocês, é outra chamada de atenção, mais outro puxão de orelha, vamos dizer assim. E Daniel, nesses 70 anos, ele também tem esta função, não somente
política, mas espiritual, principalmente, onde ele mantém aí por cerca de 70 anos o povo até a sua saída depois desses 70 anos de cativeiro, tá bom? Então eu quero sempre destacar esses caráteres, a personalidade desses personagens, o caráter desses personagens, tá bom? Porque hoje em dia, infelizmente, muitos estão trazendo vitupério. Me perdoem, mas muitos trazem vergonha, vitupério e escândalo tanto para Cristo quanto para a sua igreja, não mantendo uma posição, como ele diz aqui na introdução, veja, nunca pautando as ações com a fé que professamos, tá bom? Então, sai de trás da cortina, sai da mesa do rei, sai do rei que eu digo, terreno, sai da mesa do rei, sai das reuniões às escusas, tome decisões claras, apresente-se como um servo, uma serva de Deus, aí onde você está. E isso cabe a todos nós, tá bom? Nós devemos lá no mundo nos apresentarmos. Então nós temos aqui, aí você pode me ver, é um resumo, tá? De tudo que nós estamos falando, você vai acompanhando aqui, mas se você quiser depois, no finalzinho, dou uma destrinchada nisso que nós escrevemos aqui. 1:3, o Estado e a Bíblia. Assim, os que resistem ao Estado afrontam a Deus. Romanos 13:2, né? Romanos 13, capítulo 13. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Medo de derrubar. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então ele diz aqui, neste contexto, o Estado é servo do Altíssimo para aplicar a justiça. O versículo 4, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então veja bem que há uma designação, tanto para a boa ação da instituição, quanto a ação um pouco mais restritiva, né? Quando você pratica o bem, não há de se temer de nenhuma, que não é só a instituição governamental, nenhuma instituição que Deus criou para manter a ordem. Se você é uma pessoa do bem, obviamente, 99,9% das vezes vão te tratar bem. Agora, se você transgredir, meu querido amigo, meu querido irmão, infelizmente, a própria Bíblia diz que eles não trazem a espada em vão. Eles vão usar, não espada aqui no sentido literal, mas a justiça ela vai ser feita. Tá bom? Por isso eu disse, deixa eu diminuir um pouco a porcentagem, 99% das vezes ela vai agir com coerência. Por isso que a nós é dado, porque mesmo que não seja a ação para conosco coerente, as nossas ações devem permanecer coerentes mesmo quando estamos debaixo do jugo da injustiça. Tá bom? Isso não altera. Tá bem? Não altera a nossa forma de ser, de nos comportar, de sermos cidadãos de um determinado estado, país, cidade, de pertencermos a uma sociedade e cumprirmos com os nossos deveres civis. Isso não altera nada, tá bom? É por isso que as nossas ações devem ser coerentes com a fé que nós professamos, como diz a instrução. Então, aqui eu ensinei que a presença de homens e mulheres de Deus na sociedade civil tem seu início nos primórdios da humanidade e se dá de múltiplas formas, tá bom? Se nós poderíamos citar advogados, Jó foi um dos primeiros avocatos, né? Jó era aquele homem estimado pela sociedade que também podia falar em nome de outrem. É daí que surge a palavra paracleto, ou paráclito, ou paraclito. Você usa o termo que você quiser. Eu vou usar sempre paracleto. Tá? Desde o início eu uso paracleto, quer dizer, aquele que está do lado ajudando, aquele que está do lado cooperando, defendendo. Nós vamos ver no decorrer da lição. E outras instituições que estão aí para nos auxiliar
ou não, dependendo das nossas ações. 2. Princípios divinos e a sua aplicação na sociedade civil. Na introdução, o escritor já nos diz, não podemos dar de ombros para a realidade de participação na sociedade civil, pois somos chamados para ser sal e luz. Obviamente, nós estamos aqui para fazer a diferença, sermos diferentes e fazermos a diferença. Tá bom? Ponto 2.1. Como cidadãos deste mundo e exemplos para a sociedade, é necessário escolher bem os representantes do povo. Tá bom? A participação social é algo extremamente necessário na igreja e deve ser fundamentada em princípios bíblicos. Lembra? Apartidário e apolítico. Tá bem? Porém, né, dentro desta conscientização da administração de uma cidade, de um estado, do país, nós precisamos agirmos com os padrões bíblicos. Com os padrões bíblicos. Não podemos ter interesses terceiros, secundários, não podemos ter interesses próprios. Não, nós temos que saber que a nossa ação dentro deste contexto, ela vai influenciar a vida de milhares, de milhões de pessoas. Então, nós precisamos tomar cuidado para que esta nossa ação, do ponto 2.1, como cidadãos do mundo, a nossa ação, aquilo que fizermos, coopere para o bem. Tá bom? Deixa eu parafrasear aqui um versículo. Não estou tirando de contexto, não. Só estou usando o termo. A minha ação, nesse sentido aqui, eu devo ter em mente que vai depender da minha ação milhares, centenas, milhares, milhões de pessoas. Tá? Vai depender. Então eu preciso ter coerência bíblica, principalmente nós cristãos, e não abraçarmos ideias anticristãs. Tá bem? Não abraçarmos esse tipo de ideia. Tá? Não estou dando pitaco, mas estou alertando. Por quê? Depois não adianta chorar o leite derramado, como diz, né? A sociedade diz isso. Não adianta. Então veja, a participação social é algo extremamente necessário na igreja e deve ser fundamentada em princípios bíblicos. Fundamentada nos princípios bíblicos. Não é o que eu quero. Não é o que eu penso. Tá bem? Nesta hora aqui, tem um livro muito bom que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu tenho que pensar com a mente de Cristo. E pensar que a minha ação, da minha atitude, da minha coerência ou não, dependerá a vida de milhões, milhares, centenas de seres humanos, das mais variadas idades, situações econômicas, situações geográficas e uma infinidade de coisas. Precisamos tomar cuidado. 2.2. O povo de Deus não deve ser omisso, mas participante. A omissão dos cristãos não corresponde aos princípios bíblicos, nem à expectativa de Deus. A omissão, segundo a Bíblia, é pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz: se eu sei fazer o bem, não faço, cometo pecado. Se eu sei fazer o bem. O que é ser omisso? É ficar em cima do muro. É aquele tal do cima do muro. Ele não toma posição, mas depois, né, tem um ditado também, desculpa, depois de um determinado animal morto, todo mundo é caçador. E ninguém quer ser pai da criança depois. Se dá certo, todo mundo teve participação. Quando dá errado, se escondem os que tiveram a oportunidade de fazer a diferença. Ser diferente, agora estão escondidos. Né? Agora que eu digo, é agora lá no sentido. Não estou falando de já, de agora, hoje, outra coisa. Tá bom? Então diz aqui, ela não corresponde aos princípios bíblicos nem à expectativa de Deus. Deus não se agrada de cristãos covardes, omissos. Numa determinada batalha, que tinha em torno de 32 mil soldados, a primeira ordem que Deus dá a Gideão é: manda os covardes embora, manda os fracos, os corações molem e embora. Por quê? Esses tais, eles transmitem esta má característica, este defeito aos demais. Agora imagine um exército composto aí de uma guarnição, ou qualquer tipo de lugar, de uma guarnição de covardes. Quer dizer, esses covardes vão acovardar, vão amedrontar uma grande parte dos demais.
você terá um prejuízo muito grande. Então a primeira coisa, a ordem que Deus dá é essa: olha, os covardes, os tímidos, voltem para trás. E foi uma paulada mais ou menos que, né, Gideão chegou a balançar e falou: Senhor, falou, não, ainda tem muita gente, faz tal coisa. E sobraram aí cerca de 300 homens. E tem uma música muito antiga que diz assim, né? 31.700. É uma grande multidão, mas foram estes que fugiram da batalha, desistiram, desprezaram Gideão. Isso foi do começo da conversão do irmão Maurício. No começo. Tá bom? Então vejam bem aqui, Deus não se agrada de omissos, Deus não se agrada de covardes. Então, pelo amor do Senhor, tome uma posição. Tome uma posição. 2, 3, a igreja precisa de representantes, veja a característica, que ame a justiça. Que ame a justiça. O que é ser justo? Tá? Você lembra lá daquela estátua, tem uma venda nos olhos, uma balança na mão e a espada na outra. O que é uma pessoa justa? Ela não vê quem ela está julgando. Veja, a balança, ela não tem 2 pesos e 2 medidas. E a espada é na hora de realizar a ação que deve ser. Não olha para quem? Não olha para quem? Não olha para quem pesa e não olha quem julga. Vai julgar, não está julgando a pessoa, está julgando as atitudes, o ato cometido pela pessoa. Se é a absolvição independente, se gosta ou não da pessoa. Se é a reclusão, se é a punição, independente, se gosta ou não da pessoa. Independente das características físicas da pessoa. Isso é ser justo. Então, os representantes que, porventura, se aventurarão a isto, por favor, tem que ser homens e mulheres, senhores, pastores, cuidem disso. Não é só pôr um nominho lá e achar que vai trazer benesse para a igreja, não. Não é isso. É saber se o fulano, se a fulana ama a justiça. É uma pessoa realmente bem. Porque o escândalo já chega que a gente tem. 3. O chamado da igreja para as obras sociais. Agora sim. A generosidade cristã, né? Nós temos aqui piedade e generosidade. A generosidade cristã não deve se restringir, se limitar apenas aos trabalhos espirituais missionários, mas também às obras sociais. A igreja deve demonstrar esse amor ao próximo através de obras sociais. Então nós vemos aqui, veja, a igreja como instituição divina, ela vai trabalhar com que área? Com a área da piedade. O que é a piedade? Não é ter dó, mas viver uma vida santa, consagrada, piedosa a Deus, a ponto de ela influenciar a cidade onde ela está inserida. Eu lembrei aqui de Atos 1:8. Atos 1:8, que ele vai abrindo este leque, vai abrindo este raio de ação, tá bom? Então, o desenho de um círculo, eu acho que é isso, deixa eu ver. O círculo, né, os 2 pontos que ligam o círculo é chamado de diâmetro, a metade do diâmetro é o raio. Então foi aumentando o raio, obviamente, foi expandindo. Quando a igreja ela é uma instituição que procura ajudar, amenizar o sofrimento, ela vai agir aqui espiritualmente na área da piedade. Então é pregação, oração, jejum. Tá? O próprio profeta diz assim: ore pelos lugares onde vocês foram extraditados, para onde vocês foram mandados, porque a paz de vocês depende da paz do lugar. Então tem pessoa que diz assim, né? Está torcendo para o barco afundar. Querido, você está dentro do barco. Tá? Sem A e nem B. Estou falando geral. Então vamos lá. Piedosa. A cidade, o estado, o país e o mundo. Veja a abrangência. Veja a abrangência da ação social piedosa aqui na área espiritual. Veja que ele disse aqui, não se restringe, não se limita, ela não está presa, tá bom? Os profissionais de exatas, os que gostam de exatas, sabem o que é limite, pelo amor de Deus. Sabe o que é limite, né? Então, essa é uma das matérias mais, dentro de exatas, é uma das coisas mais complicadas que tem. Mas não está restrito a A e B, né? A uma determinada. Sabendo que A e B, a reta é o quê? É o menor espaço percorrido entre 2 pontos. É o menor espaço entre o ponto A e B, a reta é o menor espaço. Então veja, a instituição divina piedosa, quando a igreja age na piedade,
que ela vai abranger? Cidade, estado, país, mundo. Tá bom? Aqui na área espiritual, a abrangência é muito maior. Então ela tem que estar, não pode estar restrita, como disse o escritor. Porém, sendo piedosa, a instituição divina, socialmente, ela vai abranger tudo isso aqui. Cidade, estado, país, mundo. Tá bem? Quando nós olhamos para a instituição, deixa eu virar aqui, porque eu estou na frente de uma letra, quando eu falo dela como assistência social, veja que Tiago diz que a verdadeira religião atende quem? As viúvas, os órfãos, os estrangeiros, e em determinada parte da Bíblia diz que quando eu for ajudar primeiro os domésticos da fé. Como que eu vou agir aqui? Aqui agora, generosamente, tá bom? Mãozinha generosa, coraçãozinho generoso, a vida generosa, tá bem? Eu não posso ser um sovina, eu não posso ser um... Por quê? Aqui deixa eu colocar 2 limites, não 2 restrições, mas 2 limitezinhos. Primeiro, eu vou pensar no quê? Nos domésticos da fé. Porém, Tiago diz que a verdadeira religião, ela faz o quê? Ela atende as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Quer dizer, ela não esconde, eu falei sobre isso esses dias atrás, eu não lembro em qual vídeo, está por aí, dentro do canal. A questão de você lançar o seu pão sobre as águas, de você repartir a tua semente, de não ficar preocupado no tempo do plantio, se tem nuvem, se vai chover, preocupado com isso, porque quem se preocupa não faz. Porém, quando a generosidade ela faz parte da nossa característica, obviamente, primeiro nós vamos atender a nossa casa, depois nós vamos atender os homens e depois nós vamos atender a verdadeira religião, como disse Tiago, tá bom? Que é ajudar os órfãos, a viúva e os estrangeiros nas suas necessidades, tá bem? Ele está falando de obras, de ações, e nós estamos falando de ações sociais, de obrigações sociais que nós temos. Então, tudo isso, como eu disse, sendo piedoso ou generoso, a minha atitude tem que refletir a glória de Deus. A minha atitude tem que refletir a glória de Deus. E é com isso que eu preciso me preocupar. Tá bem? Vamos aqui para o terceiro e último tópico, chamado da igreja para as obras sociais. A generosidade cristã não deve se restringir, já li. A igreja deve demonstrar esse amor ao próximo através de obras sociais. Outra questão aqui muito interessante é que amor não é só palavra. O amor ele é expresso principalmente em atitudes. Em atitudes. O amor ele é expresso principalmente em atos, em obras. É assim que eu represento o meu amor. Jesus Cristo não ficou do céu falando que me amava. Ele veio para cá, nasceu, cresceu, foi crucificado, ressuscitou e daqui uns dias está voltando para buscar a gente. Tá bem? Então, ele, vamos dizer assim, ele praticou o amor. Ele praticou o amor. Tá bem? Então, ele diz aqui que ajudar o próximo através das obras sociais. Então, o social, aqui, vamos sair daqui e vamos para cá. Veja, assistência social, tá bem? No dia da ceia, nós temos a campanha do quilo, Deus pode te abençoar de uma maneira tal, e você ir tocar no teu coração, você ir lá no supermercado, fazer aquela coisinha de sempre. Eu não quero ser explícito para não dizer que eu estou invadindo, mas nós sabemos, nós cristãos de outros tempos, eu ouvi muito essa frase esse dia, eu sou de um tempo, a pessoa falou para mim, então nós vemos, nós sempre acompanhamos essa questão da generosidade. O cristão, ele é generoso. O cristão verdadeiramente convertido, ele é generoso. A ponto de, se ele tiver ele vai ficar só com o meio, e a outra metade. Ele vai sabendo que ele faz, acreditando que o Senhor suprirá tanto uma quanto a outra necessidade. Tanto com a que recebeu uma parte e ele que ficou com a outra. Os dois, ambos serão assistidos por Deus. Então, a demonstração bíblica, quer dizer, onde é que eu sou chamado a atenção dentro da Bíblia? A Bíblia Sagrada está cheia de mensagens que estimulam o crente fiel a trabalhar em favor dos menos favorecidos. N versículos. Onde você for, você vai ver pessoas que fizeram de tudo. Aquela mulher, ela chega no profeta e diz assim para ele, olha, meu marido, teu servo,
morreu. E agora os credores vêm buscar os meus filhos. Conta-se a história que este marido foi o que sustentou os profetas. Ele sustentou um determinado número de profetas na perseguição de Acabe e de Jezabel. Obviamente, a sua receita aumentou e muito. As entradas não cobriam as saídas. São mais aí cerca de... dá-se um número também. Eu só estou colocando essas como ponto de referência. Não estou dizendo que está na Bíblia, que está certo. Vá atrás, procure, pesquise. E agora, eu ouvi essa mensagem. Os credores de quem ele sustentava esses profetas a pão e água. E veja o tamanho da despesa. E quando ela lembra Deus diante de sua generosa soberania, não se esqueceu do sacrifício do marido. O profeta diz: o que é que você tem na sua casa? Ela falou: não tem nada, a não ser uma botija de azeite. E ela pagou as dívidas, ela vendeu o azeite, ela pagou as dívidas e ela viveu do resto. Tá bem? Então nós temos, eu vou citar somente este exemplo. Tá bom? Mas você pode procurar na Bíblia, Tiago capítulo 2, versículos 15 a 17, vai falar sobre a generosidade. Como desenvolver atitudes de ajuda ao próximo. Precisamos planejar. Lembra no início que eu disse que nós precisamos nos preocupar em termos um departamento, um ministério, alguma coisa neste sentido que atenda único e tão somente à necessidade social de assistência? Seja uma sala de um dentista, um médico, um clínico geral, necessidades alimentícias. Eu não sei o porte da tua igreja, eu não sei. Talvez a tua igreja consiga malemar, juntar cestas básicas, mas isso já é muito bom, meu irmão. Muito bom quando alguém pode chegar, ou quando nós podemos pôr a mão no bolso, ou termos alguma coisa para servir, sermos úteis, sermos, sei lá, fazemos a diferença. Então veja que o escritor, abrindo aspas para ele diz assim: atitudes devem ser desenvolvidas que fazem a diferença no socorro dos necessitados. Primeiro, notar que o samaritano ia, mas estava atento aos necessitados. Ele estava de caminho, estava simplesmente passando. Lembra que eu falei de Jeremias? Não vos comover isso? Quando ele percebe, o que ele faz? Ele está atento, ele está simplesmente andando. Mas ele está atento ao que se passa ao seu redor. Tá bom? A gente não pode estar aí, como diz o mundo, andando de boca aberta. A gente tem que estar prestando atenção. O que está acontecendo em volta? É muito simples chegar na igreja. Quem está feliz com Jesus? É óbvio que todo mundo vai levantar as mãos. Ninguém vai falar: ô irmão, eu estou passando necessidade, está faltando leite lá em casa, um remédio, isso. Ora, querido, preste atenção, seja sensível. Seja empático. Não é você se intrometer na vida, mas sabe onde a gente sabe, onde a gente reconhece verdadeiramente se eu estou feliz com Jesus ou não? É fazendo aquela visitinha de final de semana, tomando o meu cafezinho, que eu gosto sem açúcar, com o meu irmão, a minha irmã, colocando o coração sobre o rebanho, conhecendo o estado das ovelhas. É muito fácil fazer essa pergunta, todo mundo vai levantar a mão. Vamos mais adiante. Então ele não estava só indo, ele estava atento às necessidades. 2, atento. Estar atento, estar atento é diferente de ser curioso, pois ao ver, se aproximou dele. Olha a ação, ele viu e agiu, foi lá para perto para ver se era realmente o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, nós precisamos, não é só, tá bem? E não, veja o que eu disse, não é ser curioso, é estar interessado realmente na necessidade ou como está o meu irmão, a minha irmã, o meu vizinho, independente se é cristão, protestante ou não. Não. A necessidade do outrem tem que tocar em meu coração, tem que me fazer diferente. Então ele se aproxima e depois não apenas o aspecto cognitivo estava envolvido, mas também emocional. Quer dizer, ele vai lá e quando vê a situação, ele se comove de íntima compaixão. Ele se move de íntima compaixão. A situação do outro doeu. Jeremias perguntou: não vos comove isto, a vós que passais pelo caminho? Tem muita gente que vê. Ele está atento. Ele vai até lá, mas ele vê a situação e diz: ó, volta amanhã. Passa amanhã, como diz o outro. Não tem compaixão. Não tem misericórdia, não se condói da situação do outro. Né? E no número 4, o escritor coloca aqui: isso tudo está
me perdoe, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o primeiro versículo 33, depois agora nós estamos já no versículo 34 para falar da quarta parte. Então, no primeiro momento, fez o que podia. Ele foi, deitou azeite, o vinho, untou a ferida, limpou, cobriu a ferida, colocou o moribundo, o ferido sobre a sua montaria e leva até um estabelecimento de descanso. Hoje nós temos hotéis, nós temos um monte de lugar aí, que agora eu esqueço o nome. Como é que chama? Eu ia perguntar para a mãe ali, mas ela ia ficar com vergonha de responder. Tem aqueles lugares lá que, né, a pessoa passa lá os veraneios, lá as férias, ou o final de semana, sei lá como é que chama, esqueci. No primeiro momento fez o que podia. Vemos princípios que devem nortear-nos na ajuda ao próximo. Atenção, interesse, conhecimento, compaixão e iniciativa. Aleluia! O que foi a iniciativa? Ele fez tudo isso. Ele não só olhou, ele cuidou e dispôs a pagar. E ainda disse, na volta, aí você fala, mas isso é figurado. Guarda suas moedas. Ninguém está pedindo suas moedas. Fique com o seu figurado e os cristãos de verdade vão tomar iniciativas, nem que seja 2 moedinhas lá da viúva, vai ser posta em ação, vai ter a iniciativa. Se você quer ter como figurado, fique, o problema é teu, e depois você também se explique lá com o dono do céu figurado para você, que você não vai entrar, tá bom? Porque é uma pessoa de dor no coração. Então, veja aqui, o que nos deve nortear é o interesse, o conhecimento da situação, a compaixão pelo que está envolvido e as iniciativas que devemos tomar, sejam elas quais forem. A última, três obras sociais como fator de crescimento da igreja, não se refere à igreja, no que se refere à igreja, devemos estar convictos de que a vontade de Deus é que ela cresça para a sua honra e glória, do crescimento da igreja como instituição. A consciência de que a prática das obras sociais pela membresia da igreja, e obviamente quando se fala de membro, pastor é membro, presidente é membro, diácono é membro, presbítero é membro, evangelista é membro, e os membros são membros. Todos nós somos membros. E isso aqui então cabe a todos nós. Uns cooperarão com mais, outros podem cooperar. Uns cooperarão com menos, outros podem contribuir com muito mais, e é isso que nós devemos levar em consideração. O importante é contribuir. Então, a consciência de que a prática das obras sociais pela membresia da igreja redunda em benefícios para as pessoas, para a instituição e para cada um envolvido. Então, são as esferas. Tá? Então, aqui as esferas e aqui as esferas. Todas as nossas obras resultarão, atingirão várias áreas, várias esferas da sociedade, tanto da sociedade em que estamos inseridos, quanto da sociedade como comunidade cristã, a qual somos membros. Tá bem? Então eu ensinei que a generosidade cristã não deve se restringir apenas aos trabalhos espirituais, missionários, mas também às obras sociais, tá bom? Porque é difícil dar glória a Deus de barriga vazia. É difícil dar glória a Deus doente. É difícil dar glória a Deus com um filho doente. Mas Jesus cura. Mais uma vez eu vou falar. Continue com a sua contribuição guardada. Ninguém está te pedindo nada. Mas é difícil fazer muita coisa sem saúde, de estômago vazio, com frio e muitas outras áreas que nós precisamos nos envolver. Tá bom? Então que Deus nos abençoe. A relevância da igreja na sociedade e a sua importante função social. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e nos ajude em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.